Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia de hoje, terça-feira, dia 29 de abril. É isso mesmo, estamos no penúltimo dia do mês de abril, louvando e agradecendo a Deus por esse mês, que vamos fechá-lo amanhã com chave de ouro. Mês de vitória, mês de bênção. E logo estamos já no mês de maio, quinto mês do ano, meus irmãos. Já estamos chegando praticamente na metade do ano de 2025. Logo estamos em junho, completaremos 6 meses aí, 2025. Parece que foi ontem que estávamos iniciando esse ano. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos agraciado de maneira especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que faz parte aqui do nosso canal, que Deus abençoe você poderosamente. Chegamos à marca dos 1.500 inscritos aqui no nosso canal, 1.500 inscritos, é isso mesmo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, por você fazer parte da família Café com Palavra. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Lembrando que chegamos aqui no YouTube há pouquíssimo tempo. Nós nos inscrevemos no YouTube no mês de outubro do ano passado e para a glória de Deus, o Senhor tem nos sustentado todos os dias, de segunda a sexta-feira, há uma palavra rema de Deus ao seu coração, há uma palavra de bênção para a sua família e nós estamos juntos. Sou o pastor Carlos Gonçalves, sou seu irmão, seu amigo, seu parceiro de todas as manhãs e nós estamos aqui conectados em Deus. Estamos na série O Poder do Perdão. Uau! Essa série é muito forte. Ontem, primeiro dia, falamos sobre o auto perdão, que é quando nós nos perdoamos, e hoje falaremos sobre curando as feridas da infância através do perdão. Eu quero, antes de tudo, pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, talvez você está chegando por aqui, e eu quero que você faça parte da família Café com Palavra. Então faça isso, se inscreva, participe, vem com a gente porque tem muita coisa de Deus para nós aprendermos. A pergunta que não quer calar é: você sente que existem coisas da sua infância que não foram resolvidas até hoje? Você sente que existem feridas que foram abertas na sua infância, que você carrega essas marcas até hoje? Coloca nos comentários aí. Pastor, eu sinto que tem coisas na minha infância que não foi resolvida. Eu sinto que existem traumas que não foram ressignificados. Hoje eu vou falar sobre os problemas da infância quando não são curadas, o quanto esses problemas atrapalham a nossa vida adulta, o quanto esses problemas são terríveis na vida das pessoas. Parece que não, parece uma besteira, mas eu já esqueci grande coisa no meu passado, eu já perdoei as pessoas que me feriram, mas talvez essas coisas que eu vou falar aqui hoje, você olhe e perceba que ainda existem coisas que precisam ser ressignificadas em vocês. Então fique comigo, porque essa mensagem de hoje está extraordinária. Você só escuta esse tipo de mensagem aqui, viu, gente? Café com Palavra é só aqui que tem essas mensagens que tocam a alma. E como eu sempre digo, são palavras para ser humano. Se você não é de Marte, não é de Vênus, não é de Saturno, essa palavra é para você. Isaías capítulo 43, verso de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Somente até aqui. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é uma ordem expressa, uma ordem dita pelo próprio Deus para nós. E a ordem é essa: esqueçam o que se foi. Seria muito fácil esquecer as coisas que passaram, né? É só apertar um botãozinho e a gente esquece. Não é tão fácil assim. Seria muito simples se fosse apenas um botão, ou apenas um reset, ou apenas um comando. Mas o texto diz: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. O texto é esse, porém, existe um processo tanto para esquecer o que se foi, e esse esquecer não estou dizendo em ter amnésia,
Mas esse esquecer que o texto diz é você lembrar de coisas que você sofreu e não doer mais em você. É quando você fala de um problema sem chorar, sem demandar ódio, tristeza, mágoa, sentimento de culpa. Existem coisas na minha vida que hoje eu consigo falar sem chorar, sem culpar pessoas ou sem me sentir sujo ou culpado. Por quê? Porque eu esqueci o passado. É esse esquecer que o texto está falando. Não é esquecer, apagar da memória, mas é o esquecer de não trazer dores, não trazer marcas. É esse nível que Deus quer te elevar. É esse nível que Deus quer que você alcance, o nível de esquecer, de falar da maior dor da sua vida, sem que te destrua por dentro, sem que te faça sentir como se estivesse revivendo aquela dor de 5, de 10, de 20, de 30, de 40 anos atrás. E para isso é necessário entendermos que curar as feridas da infância fazem toda a diferença. Curar as feridas da infância é o diferencial na nossa vida. Na psicologia, gente, existe um conceito chamado criança interior. Você já ouviu falar sobre a criança interior? Durante um tempo era muito falado sobre isso, todo mundo falava, as pessoas não sabiam nem o que era, mas era bonito falar. Faz as pazes com a sua criança interior, o que é, onde surgiu, como funciona, o que é criança interior, gente? Vamos lá. Criança interior é um conceito que representa as experiências emocionais, crenças e sentimentos que carregamos desde a infância. Então, criança interior é um conjunto de experiências emocionais que nós vivemos durante a nossa infância. E elas continuam influenciando o nosso comportamento e os nossos relacionamentos até o dia de hoje. Existem pessoas que sofreram, que padeceram, que tiveram experiências ruins na infância e até hoje as pessoas vivem com isso. É quando as pessoas dizem na psicologia que a criança interior ainda está doente, que a criança interior não foi totalmente curada. Esse é o termo criança interior. Essa criança interior, gente, é uma parte das nossas emoções, são a parte de lembranças da nossa infância, que quando nós trazemos isso à tona, quando nós lembramos dos acontecimentos que ocorreram, como eu disse, há 20, há 30, 40, não sei quantos anos você tem, esses acontecimentos ainda mexem com a gente. É a espécie de um arquivo interno que guarda. Geralmente esse arquivo interno, ele guarda medos antigos, alegrias espontâneas, traumas não resolvidos, carência afetiva. Isso aqui é muito forte. Existem muitas pessoas que sofrem de carência afetiva, porque em algum momento o amor dado a ela, pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém, pelo avô, pela avó, não chegou como é até ela como amor de verdade, ou sentiu desprezo. Tem muitas mulheres que têm rejeição pós-parto, não conseguem ter a criança por perto, não conseguem ter o filho. Existem pessoas que o pai morreu, a mãe morreu no parto, desculpa, ou o pai sofreu acidente desde pequeno, faltou a figura paterna. Existem casos e casos, gente. Crianças que nasceram que os pais às vezes estavam presos, os pais usavam drogas, ou seja, existe... Só você sabe qual é a sua história, mas existem muitas histórias. Então existem pessoas que estão adultas, mas têm essa carência afetiva. Nós vamos falar sobre os sintomas de alguém que é a criança interior, alguém que precisa fazer as pazes com o seu passado, que não conseguiu fazer. Eu vou falar os sintomas aqui. Existem pessoas que são adultas e às vezes tomam uma atitude e a gente fala, nossa, que atitude infantil, que atitude de criança, fulano se chateou por nada. Você já disse isso para alguém? Nossa, fulano ficou chateado por besteira. Porque aquela besteira para você, para aquela pessoa é um trauma da infância que não foi resolvido. Aquilo que você às vezes ignorou para aquela pessoa é algo que está muito forte ainda dentro dela. Então, como eu disse isso, a psicologia, alguns psicólogos trouxeram essa fala de criança interior. Um psicólogo muito famoso falava do menino divino. E depois alguns terapeutas, como Alice Miller, entre outros, desenvolveram as abordagens práticas da cura da criança interior. Não quero me ater a isso, mas só para nós entendermos o que é essa criança interior e os problemas que se manifestam. Como a criança interior se manifesta na vida adulta?
Como eu sei que alguém não foi curado dos traumas da infância? Como é que eu sei disso, irmão? Como terapeuta, como é que o pastor Carlos, o terapeuta Carlos sabe disso? Quando a criança interior está ferida, alguns sintomas acontecem. Perceba se faz sentido para você ou não. Quando a criança interior está ferida, você pode sentir insegurança sem motivo claro. Pessoa muito insegura, a pessoa não tem firmeza nas coisas que fala, que faz. A pessoa não consegue se sentir livre para tomar decisões, reações. Ela se sente muito insegura. Um medo constante, aquela, não tem certeza das coisas. Uma dúvida muito alta. Segundo sintoma, pode reagir exageradamente a críticas, como se estivesse sendo rejeitado de novo. Isso é muito forte, gente. Tem pessoas que quando são criticadas, elas entram dentro de um buraco, elas se fecham de uma forma terrível, você não consegue acessar essa pessoa. Eu falava com alguém esses dias, dizendo, olha, tem pessoas que são como cebolas, tem muitas camadas, e para você conseguir acessar essas pessoas, você tem que abrir as camadas dessa pessoa para você poder entender. Por falar nisso, gente, até uma frase engraçada sobre isso, um desenho do Shrek, você vai perceber que o Shrek, numa das suas conversas com o burro, ele fala sobre camadas. E quando ele está conversando com o burro, isso é muito interessante. Ele fala lá, quando desde pequenininho era rejeitado, as pessoas falavam, lá vem o ogro, então as pessoas se assustavam com ele. É mais ou menos isso. Pessoas que sofreram rejeição na infância, hoje até depois de adulta, essas pessoas têm problemas em receber críticas. As pessoas têm problemas em receber feedbacks. Fere muito essas pessoas. A gente pensa que é frescura, a pessoa que não quer ser humilde, a pessoa que não quer receber, é porque existe um problema lá que não foi cicatrizado da infância. E geralmente essa pessoa, para não ser criticada, geralmente ela se fecha, ela se blinda, ela se isola no seu mundo. São pessoas geralmente introvertidas, porque tiveram, na grande maioria das vezes, problemas na infância. Olha como isso é sério, gente. Coloca nos comentários aí se você já sabia sobre isso ou não. Pastor, eu estou aprendendo agora, eu não sabia disso. Coloca nos comentários se você conhece alguém também. Pastor, eu conheço alguém que é assim. E talvez você julgava esse alguém, talvez você apontava pedras, ou jogava pedras, ou talvez você é essa pessoa que eu estou falando aqui no Café com Palavra, que passou por problemas na sua infância. Você conhece a sua história melhor que ninguém. De algumas atitudes em você, talvez você repugna. Eu não queria ser assim, mas eu sou, não sei porque eu sou. Olha as respostas chegando, gente. Algumas fichas começam a cair, eu tenho certeza disso, que ao longo desses ensinamentos que estamos trazendo aqui, muitas fichas começam a cair, coisas começam a fazer sentido quando a gente entende a raiz do problema. Não é só alguém julgar, não é só alguém falar, não é só alguém jogar pedras, existe uma raiz, todo problema existe uma raiz, onde começou aquilo. Um outro sintoma, quando a criança interior está ferida, a pessoa tem medo, tem um medo irracional, ou de abandono ou fracasso. É um medo muito grande de fracassar, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. Então, às vezes, entra em situações difíceis, se rebaixa a situações complicadas, só para não sentir novamente a rejeição, o abandono, ou sentir fracassado. Um outro problema, gente, a pessoa sente carência excessiva ou raiva desproporcional. Conhece alguém assim? Uma carência excessiva, muito carente. Nossa, fulano é carente demais, misericórdia. Por que será que essa pessoa é carente desse jeito? Já parou para perguntar? Por que será que eu sou carente assim? Você já se fez essa pergunta? Por que será que eu tenho essa carência? Por que será que eu preciso ter a aprovação das pessoas? Por que será que eu tenho um relacionamento tóxico e não consigo sair dele? Por que será que às vezes dá uma raiva dentro de mim, a vontade de acabar com tudo, de sair bagunçando, às vezes até tirar minha própria vida? Olha como isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso são pessoas que teve problemas em relação à infância. E tem sintomas, tem mais sintomas ainda de pessoas que têm problemas em relação à infância. Um dos problemas muito sérios, gente, pessoas que têm dificuldades de confiar nas pessoas. Eu atendo pessoas assim. Pastor, eu tenho muita dificuldade de confiar. Fui decepcionada muitas vezes, mas a decepção muitas vezes, essas são as que ela se lembra, porque na infância, possivelmente, houve algumas situações onde pessoas que deveriam te proteger te decepcionaram. Pessoas que deveriam te curar te feriram.
um ambiente onde pessoas deveriam te dar amor, carinho. Você foi violado, abusado, psicologicamente, às vezes fisicamente. E as pessoas geralmente têm muita dificuldade em confiar. É muito sério isso, gente. Quando falamos sobre terapia, sobre cura emocional, muita gente brinca, muita gente dá risada, muita gente pensa, eu não preciso. Mas se você se defrontar com o espelho da verdade, o espelho que vai refletir a sua imagem, os seus traumas, os seus medos, nós vamos perceber que nós precisamos ser curados de muitas coisas. Um outro sintoma é autoestima instável. Ora tá bem, ora tá mal, ora eu tô me amando, ora eu tô me odiando. Ora eu sou a pessoa mais linda do mundo, tem hora que eu olho no espelho, misericórdia, não me amo. Autoestima instável, tem uma instabilidade. Ora tá bem, ora tá mal, ora tá lá em cima e ora está lá embaixo. Um outro sintoma, perfeccionismo extremo. Sabe aquela pessoa extremamente perfeccionista? Tem que ser, olha, na régua, nos mínimos detalhes. O outro sintoma, sentimento persistente de vergonha ou culpa. Pessoa muito fechada, muita vergonha, muita culpa, não interage, não consegue olhar nos olhos, anda encurvada, anda com medo, se sente sujo, se sente mal, não se sente aceito, se sente rejeitado por tudo e por todos. São sintomas da criança interior ferida. Comportamentos autossabotadores, estar sempre se sabotando. Coloca nos comentários aí, gente, se você está entendendo o que está sendo ministrado. Coloca nos comentários se você está entendendo isso. A vontade de Deus é que nós viemos fazer as pazes com o nosso passado. A vontade de Deus é que a nossa infância, mesmo sendo muito difícil e muito dura, venha a ser curada em Deus, para que não atrapalhe a nossa vida adulta, para que não atrapalhe os nossos relacionamentos, para que não atrapalhe a nossa vida com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, para que nós não venhamos carregar essa dor tão grande diante de nós. É por isso que o texto está dizendo, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Não vivam do passado. Porque as feridas emocionais da infância, aquelas que não foram curadas, elas viram muros invisíveis na vida adulta. As feridas que não foram curadas na infância viram muros invisíveis. A gente não vê, mas existe um muro ali que impede a gente de crescer, de romper, impede. Por isso é muito importante, escute isso que eu vou falar, é muito importante perdoar quem nos feriu. E geralmente o primeiro contato que nós temos são com nossos pais. E nesse momento eu sei que tem pessoas me ouvindo aqui que têm feridas relacionadas aos seus pais. Cuidadores, avós, familiares, irmãos. Tem pessoas aqui machucadas. Os seus pais em algum momento te feriram, porque também foram feridos em algum momento da vida deles. Talvez a sua mãe era para te abraçar, para cuidar de você, e você se sentiu rejeitada, sentiu que ela gostava mais do seu irmão ou da sua irmã e não de você. O seu pai te abandonou a sua mãe, na verdade. Quando você nasceu e você sentiu, carrega nos ombros essa rejeição. Eu falo isso porque tem pessoas que sentem até hoje quando olham para o seu documento de identidade e não tem o nome do pai. Alguns não foram nem registrados pelo pai. Alguns não sabem nem quem são os seus pais biológicos. Foram jogados, dados à adoção, desprezados, nasceram ou cresceram em um ambiente terrível de bebida, de drogas, de tantas coisas ruins. E Deus te conhece e sabe o quanto isso te machuca até hoje. Por isso que Deus te deu essa mensagem hoje para você. Eu quero curar você. Olha a continuidade do versículo. Eis que eu vou fazer uma coisa nova. Vejam, eu farei uma coisa nova. Deus está dizendo. Eu vou trazer algo novo ao seu coração. Eu vou trazer vida aos seus dias, alegria ao seu coração. É a palavra de Deus para você hoje. Essas feridas que não foram curadas ainda, Deus quer que você se permita para que elas sejam curadas. Essa dificuldade de confiar nas pessoas, esse medo constante de rejeição, esse sentimento de inadequação, de não se adequar a lugar nenhum, de não se encaixar em nenhum lugar. Por isso que existem, gente, muitas pessoas com dificuldade de identidade, dificuldade de saber quem elas são. Tem pessoas que não sabem. Isso é muito sério isso. Pessoas que não conseguem se identificar.
não consegue identificar o que ela gosta, o gênero dela. Eu não sei se eu sou hétero, pastor, eu não sei se eu sou homo, eu não sei se eu gosto de homens e de mulheres ao mesmo tempo, eu não sei se eu gosto de mim, eu não sei quem eu sou. Então existem muitas pessoas, cada caso é um caso, mas existem muitas pessoas com problemas de identidade, tudo isso por causa da criança interior. E essa pessoa, quando vai conversar com alguém, é julgada, é apontada, as pessoas criticam, as pessoas estendem as mãos contra. Na igreja, principalmente, eu falo sempre da igreja porque eu sou da igreja, então eu falo daquilo que eu conheço. Eu não falo de outras religiões porque eu não sirvo, porque eu não conheço. Então eu posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu presenciei. Na igreja, às vezes, nós jogamos para fora por essas pessoas que não conseguem se adaptar, que não conseguem se sentir bem. E essas pessoas tentam, às vezes, mudar de vida, tentam a ser aceitas. Esses dias mesmos, todo mundo conhece um apresentador aí que tem o seu programa de fofoca, muito conhecido, ele chorando esses dias, dizendo, olha, nós estamos em pecados, nós somos homossexuais, nós estamos em pecado. Quem falou foi ele, chorando, dizendo que nós não somos aceitos em muitas igrejas, porque é difícil para nós. Todos vocês, acredito que a grande maioria assistiu aí esse programa onde esse apresentador muito conhecido falou sobre isso. Quantas rejeições esse moço não passou na vida? Quantas coisas ele não viveu, talvez na infância, na adolescência. Ele percebe-se na lágrima dele, no que ele expressou ali. É muito difícil alguém vir à rede social e expressar, ainda mais ele que fala de todo mundo, que traz fofoca dos famosos, ainda mais ele ter que reconhecer isso. Imagina quanta coragem esse moço não teve que falar ali, gente. E ali foi um pedido de ajuda, ali foi um pedido de socorro que ele está dando. Ele está gritando porque não aguenta mais sentir rejeitado, não sentir aceito, não sentir amado. E nós às vezes ignoramos, às vezes nós vemos pessoas na mesma situação e parece que não está acontecendo nada. Perceba, irmãos, o Café com Palavra, o pastor Carlos não quer mudar ninguém. O pastor Carlos quer pegar na sua mão e poder te ajudar. É o que nós estamos oferecendo aqui, uma ajuda para aqueles que de fato entendem que tem um problema e precisam de ajuda. Pastor, minha vida está tudo bem, está maravilhosamente bem, eu não preciso de ajuda, eu estou bem, como é que eu estou? Glória a Deus. Se você está bem como você está, abrace outras pessoas e ajude elas a ficarem bem. Mas se você não está bem, esse canal aqui, o próprio Deus abriu para poder abraçar pessoas que não estão bem e que precisam de ajuda. É para abraçar pessoas que precisam estar bem, que precisam se encontrar, que precisam sorrir de verdade, não um sorriso falso, não um sorriso amarelo, aquele sorriso, sabe, que você sabe que não convence ninguém, não dá mais para dar esse tipo de sorriso. Então o Senhor quer trazer cura aos seus dias, quer trazer cura ao seu coração, mas para isso, os traumas da infância não podem fazer parte da sua vida, porque senão você não vai conseguir vencer. Não vai conseguir. As consequências, gente, de pessoas que têm traumas de infância, quais são as mais consequências ainda? Relações quebradas, baixa autoestima, dificuldade de amadurecimento emocional, gente. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu andava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas depois que virei homem, deixei as coisas de menino. Eu trouxe essa palavra numa reunião de obreiros na nossa igreja, e sábado agora eu estava com uns homens reunidos, falando sobre a importância do homem na sociedade, e uma das pessoas estava ali, um homem falou para mim, pastor, você não tem noção de quanto eu fui curado naquele dia que o Senhor pregou aquela mensagem, porque eu era um menino, eu estava agindo como menino, como criança, mas enquanto o Senhor foi ensinando, aquela palavra foi entrando no meu coração, me trouxe cura. Você não sabe o quanto aquilo mudou a minha vida. Isso um homem olhando para mim dizendo, eu precisava desse amadurecimento emocional e eu não tinha. Me feria muito fácil, estava muito machucado, muito ferido, culpando pessoas. Ele começou a falar, gente. Deus é um Deus que nos ama tanto. Deus é um Deus que acredita em você. Talvez nem você acredita no seu potencial, talvez nem você acredita que você consiga alcançar lugares altos. Mas o Deus que te ama, eu quero que você entenda isso, nós vamos orar agora. Quero que você entenda isso. Você não está aqui no Café com Palavra porque caiu de paraquedas ou porque alguém te convidou. Você está aqui porque o próprio Deus te ama tanto que Ele quer te curar. Foi por isso que Ele preparou você
para estar ouvindo todas essas mensagens e só você e Deus sabe as dores que você carrega. Só você e Deus sabe os traumas que você tem levado, carregado há tanto tempo. Só você e Deus sabe as acusações, os apontamentos. E se você falar muita coisa, vai ser pior, porque é aí que vão te julgar mesmo. Temos visto, gente, uma enxurrada de famosos que agora, depois da fama, depois de riqueza, depois de estarem com uma certa idade, assumem coisas na vida, falam coisas que passaram na infância, porque não tinham coragem de falar, hoje falam. Sabe, até para desabafar, para colocar para fora, para se sentir curado, mas vamos falar agora. Com 40, 50, 60 anos de idade, a gente vê direto, olha, fulano assume tal coisa, fulano traz à tona tal situação. Então, por que não falou antes? Por que não fez antes? Sabe? Porque só a pessoa sabe como é difícil falar. O julgamento das pessoas machuca muito. Machuca demais. Então Deus te trouxe aqui para um lugar de cura, para um momento de restauração para a sua vida. Um momento de mudança para a sua história. E todos os dias, irmãos, todos os dias, Deus coloca no meu coração, ajude pessoas. Todos os dias eu converso com alguém, com uma pessoa nova. Todos os dias eu ofereço ajuda a pessoas novas. Eu poderia falar para vocês aqui, todos aceitam, mas infelizmente nem todos aceitam. Mas aqueles que se permitem ser curados estão vivendo já história nova em Deus. Ontem eu conversava com alguém. Na consulta ela falou, pastor, na nossa primeira consulta, na primeira conversa, eu já estou me sentindo uma outra pessoa. Gente, é sobre isso. É sobre isso. A pessoa falar de coração, não é para falar para agradar. Não, a gente sabe quando fala da boca para fora e quando é de dentro. Quando é de dentro. Deus está trazendo para você isso. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Deus está trazendo algo novo para a sua vida. Deus quer trazer algo novo para a sua história, para o seu coração. Deus quer trazer algo novo. Algo novo. Você que está aberto a viver essa novidade de Deus. Como curar a criança interior para a gente terminar agora? Precisamos trabalhar memórias dolorosas com acolhimento, ressignificação. Precisamos praticar o autocuidado e a autocompaixão. É um processo que eu vou adiantar para você sozinho, dificilmente você vai conseguir. Sozinha, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente. Pode ser possível? Claro que pode, tudo é possível. Mas sozinha é muito mais difícil. Mas para isso existem pessoas na área da psicologia que pode te ajudar. Pastor, é o senhor? Pode ser eu, pode ser um outro, pode ser alguém da sua confiança, pode ser alguém da sua família que seja profissional habilitado para isso. Só precisa encontrar uma ajuda. Ponto. E no sentido espiritual, como eu curo a criança interior, entrega a dor de infância a Deus em oração. Aceita o amor incondicional do Pai Celestial que cura as áreas em que faltou amor humano. Gente, aceita o amor incondicional de Deus. Todos aqui sabem que eu não tive um pai presente, todos sabem. Meu pai tinha uma outra família, que eu chorei, sofri muita ausência do meu pai. Tem vídeos aí contando meu testemunho, o quanto eu senti a falta de um pai, a figura paterna, como foi difícil para mim. Mas em Deus eu encontrei esse Pai Celestial. Na terapia eu ressignifiquei dores emocionais, feridas que me bloqueavam, que me impediam de crescer, de vencer, de viver. E hoje eu vivo uma vida plena, curada e restaurada em Deus. E nada mais justo hoje que eu poder oferecer para alguém essa mesma experiência que hoje eu vivo, de cura, de ressignificação. Ao invés de ter marcas de abusos, eu ter marcas de um vencedor, de um vitorioso, de alguém que venceu. E é isso que Deus está te chamando a viver. Coloque a mão no seu coração, se inscreva no canal quem não é inscrito, vamos orar neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti. Glorificamos ao Senhor por todo o seu cuidado, por todo o seu amor, porque o Senhor tem estendido as mãos sobre nós, o Senhor nos entende, o Senhor nos conhece, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou, então o Senhor conhece melhor do que ninguém as dores, as feridas, os traumas, aquilo que não foi curado, aquilo que não foi ressignificado.
E nós estamos aqui, Pai, para viver em Ti algo novo, algo especial, algo tremendo nas Suas mãos. Toma-nos, Senhor, diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, porque nós cremos, ó Pai, na vitória, na cura, na bênção do Senhor sobre a nossa vida. Realiza, Senhor, o impossível do Senhor. Realiza o sobrenatural, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser curados, libertos, restaurados. Que as dores, os traumas da criança interior, Pai, não venham nos parar, nos bloquear, mas que nós possamos, ó Pai, viver em Ti coisas novas. Abençoe este homem, esta mulher, essa pessoa que foi ministrada por essa palavra e percebeu o quanto precisa de ajuda, o quanto precisa melhorar, o quanto precisa de cura. Que o Senhor possa estender as mãos poderosas e abençoar pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã, respira fundo. Se você conseguir agora, abre o sorriso 915, aquele sorrisão de orelha a orelha. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua terça-feira, Deus abençoe o finalzinho do nosso mês de abril, que Deus abençoe a nossa história com toda a sorte de bênção e de vitória. Que Deus nos abençoe poderosamente. Se essa palavra fez sentido ao seu coração, compartilha. Pastor, eu conheço alguém que eu sinto que tem traumas da infância, pessoas que já falou comigo, comentou comigo, que tem coisas, que viveu coisas no passado. Manda essa mensagem para essa pessoa. Fala para ela que agora tem o meu contato aí atrás. Se ela quiser uma conversa com um profissional, alguém que pode ajudá-la, tem o meu contato aí. Pede para ela me chamar. Chama o pastor no WhatsApp, conversa com ele, vai lá, peça ajuda. Eu sei que tem muita gente incentivando amigos, irmão. Tem pacientes meus falando para gerar um trabalho. Conversa com o pastor também, ele me ajudou, ele está me ajudando. Tem dias que não consigo ter tempo de conversar, de atender, devido à demanda ser tão grande. Mas tem gente todos os dias nos procurando. Pessoas fazendo tratamento, outros não conseguem fazer nesse momento, vão fazer mais para frente, mas todos os dias tem gente buscando ajuda. Se você sentir que você precisa, a oportunidade está sendo dada. Ainda consigo atender. Não sei até quando, não sei um momento que não vou conseguir mais, mas esse momento é um período de cura. E se você sente que precisa, vem. E Deus com certeza te abençoará. Beijo no seu coração, tamo junto. Em nome de Jesus, uma boa terça-feira para vocês.